Graças a Deus, irmãos. Aquela frase popular: quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está feliz, né? Amém? Nós temos que estar felizes, porque somos filhos do Rei. Amém? Glória a Deus. Feliz por estarmos aqui mais uma vez, nessa oportunidade de ministrar uma palavra. Eu confesso, irmãos, que como criança gosta de bala, eu gosto de estar aqui, amém? Eu amo estar nesse lugar ministrando a palavra do Senhor. Então, para mim é uma satisfação, uma honra poder falar aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Enquanto eu digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um discípulo dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Obrigado. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais um. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome por esta oportunidade. Como sempre digo, Senhor, não sou nada sem o teu Espírito Santo, e nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Que o Senhor ministra, Pai, no coração da tua igreja aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração através desta palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Como superar a adversidade? Eu gosto desses temas, né? Como superar a crise? Como superar as adversidades? Esse texto está dentro daquele contexto onde a mulher, ela perde o seu esposo. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Essa mulher perde o seu esposo. Provavelmente esse homem era Obadias. Se nós vamos estudar sobre a história, nós vamos ver que esse homem era Obadias. Esse Obadias era um profeta, um servo de profeta, que escondeu 100 profetas da presença de Jezabel, escondeu, alimentou com pão e água. Então provavelmente essa dívida que essa mulher tinha era devido ao dinheiro emprestado que esse homem tinha pegado para sustentar os profetas do Senhor naquela época. Então essa mulher agora está diante de uma crise, de uma adversidade. Seu esposo morreu, e a cultura da época era que se não tivesse dinheiro para pagar, os filhos eram levados como escravos para pagar a dívida daquela mulher. Adversidade. Todo ser humano, todos nós passamos por adversidade. O que é adversidade? É aquilo que foge do nosso controle, aquilo que acontece inesperadamente. A morte, uma enfermidade, uma dívida que apareceu, né? São adversidades, e às vezes nós precisamos de tomar certas decisões. Nós precisamos de uma ajuda, às vezes de pessoas, mas sempre vamos precisar da ajuda do Todo-Poderoso, do Criador dos céus
e da terra. Interessante que quando nós falamos em adversidades, problemas, tem pessoas que até lucram com as adversidades dos outros. Vamos falar aqui de quem vende caixão, por exemplo, né? As pessoas que vendem caixão estão loucas para que alguém morra para que ele possa vender um caixão. Então tem pessoas que ainda lucram diante da adversidade de algumas pessoas. Tem pessoas que vendem cursos, vendem algumas coisas para lucrar em cima da adversidade de algumas pessoas. E esse texto é interessante que quando nós estudamos, nós sempre lembramos do milagre que aconteceu. A maior parte das mensagens que nós vemos, nós estudamos, até eu já preguei muito sobre isso, é sobre o milagre que aquele Eliseu, através do Espírito Santo, o poder de Deus na sua vida, realizou na vida daquela mulher. Deus multiplicou o azeite da mulher. Amém? Isso é verídico, ninguém tira isso, está na Bíblia. Deus faz milagre. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja nesta oportunidade é como nós vencermos algumas adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Quando eu olho para o texto, eu vejo 3 verdades, podemos assim dizer. A primeira lição, que nós precisamos estar sempre alinhados com a verdade. Se nós queremos vencer as adversidades, as dívidas que surgem, às vezes inesperadamente, uma doença que aparece na nossa família, aquilo que você não esperava, a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa mente, olhando para esse texto, nós temos que alinhar com a verdade. A verdade da palavra de Deus também, mas a verdade dita, né? Nós expressarmos a verdade. O texto vai dizer assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Qual era a verdade aqui? Qual é a verdade aqui que ela falou? Nós nunca devemos esconder essa verdade. Primeira verdade, o marido dela morreu. A adversidade chegou e ela procurou o profeta e ela não escondeu nada daquilo que estava acontecendo. E muitas vezes nós estamos vivendo uma adversidade, um problema, e nós vamos falar com Deus e nós não expressamos aquilo que nós estamos sentindo. Até mesmo quando nós procuramos alguém para pedir uma ajuda, nós temos vergonha de falar aquilo que nós estamos passando. Nós precisamos contar a verdade. Nunca esconda a realidade que estás vivendo, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, se nós queremos vencer na vida as adversidades, nós precisamos estar guardados, ou melhor, precisamos estar com a verdade em nossos corações. Nós não podemos ficar enrolando, falando aquilo que não tem nada a ver. 3 verdades que essa mulher contou aqui para nós. Primeira, o marido morreu, o marido dela temia o Senhor e ela tinha uma dívida. 3 verdades. Ela chegou e abriu seu coração: olha, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Tu sabes que ele temia o Senhor. Então, 3 verdades. O marido morreu, o homem temia o Senhor e ela tinha uma dívida. Contou a verdade. E muitas vezes nós estamos emaranhados, né? Diante de situações, diante de problemas, e às vezes basta nós dizermos a verdade, basta nós dizermos aquilo que nós estamos passando. Talvez nem precisa nós falarmos diretamente para Deus, um amigo mais próximo, seu parente, um pai, uma mãe. Quantos filhos às vezes estão vivendo uma vida emaranhada com problemas, e às vezes é só confessar, é só falar a verdade, só abrir o seu coração. E quando nós abrimos nosso coração, as coisas mudam. Nós não podemos deixar as coisas escondidas. Aquilo que está escondido, que realmente está, é isso que realmente atrapalha a nossa vitória, nós chegarmos no ponto final. Então, se nós queremos vencer as adversidades, olhando para esse texto, nós temos que dizer sempre a verdade. A mentira tem perna curta, já diz o ditado. A mentira tem perna curta, ditado popular. A mentira só atrapalha a chegada. É verdade ou não é? Nós chegamos a algum lugar mentindo? Não. Agora quem fala a verdade não merece castigo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 25: por isso deixai a mentira
e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está vendo aí? A Bíblia fala que nós não podemos mentir. Zacarias também diz, Zacarias capítulo 8, versículo 16: estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então vamos lá, para vencermos as adversidades, olhando o texto, primeira coisa, alinharmos com a verdade, sermos sinceros, porque a mentira vai chegar um dia que alguém vai descobrir, e o problema vai aumentar ainda mais. É verdade ou não é? Quantas vezes eu já menti? Teve uma época da minha vida que eu menti. Quem não mentiu aqui, levanta a mão. Duvido, todo mundo já mentiu. E quando você mente, o dia que descobre é tão ruim, né? Não é chato? Você mentiu, talvez uma mentiria boba, mas quando alguém descobre que você mentiu, aquilo dói mais ainda. Parece que o problema aumenta mais ainda. É verdade ou não é? Então, se nós queremos vencer as adversidades, os problemas da vida, nós precisamos estar alinhados com a verdade. Diga comigo, verdade. Buscar uma solução em vez de só ficar lamentando, e no lugar certo. Outra realidade: se nós queremos vencer, nós temos que buscar a solução no lugar certo e sem murmurar. A mulher foi procurar quem? A mulher, quando se viu em apuros, logo ela foi buscar a solução. Onde ela foi? Aonde tinha a resposta. Foi no profeta. Foi ali que ela recebeu a orientação. Foi ali que Deus falou com ela. Foi ali que o azeite multiplicou. Foi ali que ela pagou as suas contas. Porque ela alinhou com a verdade, e ela foi buscar a solução no lugar certo. Salmo 124, versículo 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se nós queremos vencer, nós temos que buscar na fonte certa. Não adianta nós buscarmos em fontes erradas, porque nós não vamos encontrar a solução, a saída. Então, voltando lá atrás, todos nós passamos por adversidade. Se eu for ceder a oportunidade para os irmãos, todo mundo aqui tem um testemunho para contar de adversidades, de problemas. Talvez você esteja vivendo agora o seu problema. Talvez o problema que você esteja vivendo, eu não consigo viver ele. Mas deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia diz que Deus, Ele não dá nenhuma carga superior àquilo que nós podemos suportar. Então, se você está vivendo uma adversidade, você está no lugar certo. Você está aqui ouvindo esta palavra, dizendo: olha, procure sempre falar a verdade. Você tem que ir na fonte certa. A fonte certa é a palavra. A fonte certa é buscar a presença do Pai, é orar, é jejuar, buscar no Senhor uma direção. Essa é a direção certa, este é o lugar certo para vencermos as adversidades. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim também: filhinhos, vocês são de Deus, aleluia, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A fonte certa é onde? É Deus. Se você está em Deus, Ele está em você. Então nós podemos vencer todas as adversidades. As adversidades, elas existem, nós não podemos negar isso. Todos nós passamos por problemas, mas o interessante não é como nós enfrentamos a adversidade, mas é como nós vencemos ela, como nós chegamos no fim dela. E para nós chegarmos no fim da adversidade, para nós pagarmos as nossas contas, olhando para o texto, para nós termos o nosso dinheiro multiplicado, o nosso azeite multiplicado, a nossa dívida paga, nós temos que alinhar com a verdade e ir no lugar certo. O texto está falando isso. A mulher não mentiu. A mulher falou: meu marido morreu, e ele era um servo do Senhor, e ele deixou a dívida alta. Ela falou a verdade. O profeta disse: o que eu posso fazer por você? E ele resolveu o problema dela, porque ela foi no lugar certo. Então marca aí: não aceita ser escravizado pelo inimigo. Quer vencer? Não aceite ser escravizado pelo inimigo, ou pela adversidade, ou pelos problemas. Você tem que vencer. Nós somos mais que vencedores em Cristo.
Nós temos a chave na nossa mão, a fé que rompe barreira. Nós temos a palavra. Enquanto nós estivermos alinhados com o Espírito Santo, nossos filhos não serão escravos do inimigo. A Bíblia diz que os filhos dela estavam prontos, ou é melhor, a lei diria que ela teria que entregar os seus filhos para o inimigo. Esse homem é o inimigo dela, porque quem quer levar seus filhos não pode ser seu amigo. Mas aqui nós aprendemos, quando nós estamos alinhados com a palavra, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos alinhados com a verdade, os nossos filhos não serão escravos do inimigo. Diga isso: meu filho não será escravo do inimigo. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos do inimigo, mas nós somos filhos de Deus. Deus também o tornou herdeiro, quer dizer, nós também somos herdeiros juntamente com Cristo. Nós temos só que entender, irmão, que nós temos uma palavra, uma bússola que nos encaminha à verdade. Nós não podemos deixar de lado de ler, deixar isso encostado na estante. Nós temos que ler a verdade. A verdade nos ensina a vencer as adversidades. Onde é que você encontra um texto desse? Só na Bíblia, na palavra. E às vezes nós não vencemos porque nós não conseguimos ler e entender. Nós precisamos alinhar a nossa fé com a realidade daquilo que Deus quer para nós. Deus quer nos abençoar. A palavra diz que os planos de Deus é de nos abençoar. Esse é o plano dele. Deus não tem plano para nos amaldiçoar, não. Deus não tem plano para nos derrotar, não. Os planos de Deus é para nos abençoar. E por que então que às vezes nós não conseguimos vencer? Porque nós não estamos alinhados com a verdade. Nós não estamos falando a verdade. Mentira tem perna? Mentira tem perna? E mentira tem perna? Segundo lugar, nunca subestime o que você tem. Diga comigo: nunca subestime o que você tem. Isso inclui o seu dom, aquilo que você tem de melhor, o que está nas suas mãos, o seu domínio. O que Deus colocou nas suas mãos? Qual foi o talento que Deus te deu? Qual foi a empresa que Deus te deu? Qual foi a família que Deus te deu? Aquilo que está nas suas mãos hoje, eu posso dizer com toda certeza, é o que Deus tem de melhor para você. É o que Deus tem de melhor para você. Porque esta é a vontade de Deus. Nunca subestime aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Essa mulher, quando ela foi perguntada, quando Eliseu perguntou para ela, parece que ela quis dizer assim: olha, a tua serva não tem nada além de uma vasilhinha de azeite. Ela olhou assim, parece que aquilo ali não ia resolver o problema dela. Parece que aquela vasilha de azeite não tinha nenhum valor para ela. Ela subestimou. Podemos dizer assim, ela subestimou. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela esperava de que aquela vasilha de azeite era a solução do problema dela. E às vezes, conjecturando, você tem lá na sua casa uma vasilha de azeite. Eu não sei o que representa esse azeite. Talvez é o seu salário. Você está ganhando aí 5 mil, 10 mil. Você está falando: não dá, é pouco. Começa a reclamar: Senhor, não dou conta, esse negócio não dá certo. Você começa a amaldiçoar. E quando nós amaldiçoamos, nós atraímos também as derrotas. Nunca subestima aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tudo aquilo que nos Deus nos deu nas mãos, é porque Ele sabe da nossa capacidade. Nós temos que granjear, nós temos que trabalhar, fazer que isso aumente ainda mais. Nós temos que ser gratos diante de Deus. Nós temos que acreditar que o pouco com Deus pode se tornar muito. O pouco com Deus pode se tornar muito. A mulher pensou que o que ela tinha não agregava nenhum valor para resolver os seus problemas, porém o profeta usou o que ela tinha para então resolver os seus problemas.
Irmão, e quantas vezes nós deixamos de ser abençoados, nós deixamos de ser próximos, porque nós não valorizamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós não agradecemos, nós não somos gratos para com Deus. Nós temos que ser gratos. Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu emprego, Senhor. Obrigado pelo meu salário. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha empresa. Obrigado também, às vezes, pela derrota. Nem todo dia você recebe um sim. Às vezes você recebe um não. E às vezes o não de Deus é melhor que o sim. Nós só temos que alinhar com a vontade de Deus. As adversidades podem ser vencidas quando nós alinhamos as nossas vontades com a vontade de Deus. Observe que no momento das dificuldades, não basta apenas também nós sermos tementes a Deus, nós temos que ser amigos de algumas pessoas. O texto diz que Eliseu falou assim: olha, vai aos teus seus vizinhos e procura o quê? Vasilhas emprestadas. Se aquela mulher não tivesse amizade com seus vizinhos, ela conseguiria vasilhas emprestadas? Se ela fosse uma mulher briguenta, né? Aquele vizinho que você nem olha para ele, será que ela conseguiria vasilha emprestada? Olhando por esse texto, nós observamos que nós também precisamos estar alinhados com as pessoas. Nós precisamos criar amizades sólidas, porque vai chegar um momento da adversidade que não vai depender só de Deus, vai depender também de como você lidar com as pessoas, ou como você lida com as pessoas. Aquela mulher, ela precisou procurar várias vasilhas emprestadas, e o texto diz que ela conseguiu, porque ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Nós precisamos ter amigos também. Não é só temer a Deus. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas não gosto de ninguém, não faz amizade com ninguém. No dia da adversidade, você precisa correr também aos seus amigos, a pessoas de confiança. Isso é ser sábio. A palavra nos ensina aqui, isso é ser sábio. O que diz a palavra? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amizade. Quer vencer as adversidades? Tema a Deus, mas cria também relacionamentos sinceros nesta terra. Nós precisamos ter amizade. Pessoas que não têm amizade, ele é uma pessoa neutra, fica sozinho. Às vezes adoece, morre lá dentro do quarto, ninguém vai ajudar. Por quê? Não tem amizade. Crente precisa ter amizade, crente precisa ter relacionamento, principalmente com os irmãos da igreja. Amém? Pode me convidar para o churrasco, eu estou lá. Sempre vai ser exigido de nós muito esforço. Quando nós estamos diante da adversidade, sempre vai exigir de nós muito esforço. Se queremos nossos problemas resolvidos, a mulher teve que procurar vasilhas, teve que andar muito, teve que procurar vasilhas. Seus filhos vão procurar. Não é assim, no estalo, não é? O estalar de dedo acontece, não. Tem coisas que nós temos que correr atrás, nós temos que esforçar muito, trabalhar muito. Deus não dá nada assim de mão beijada. Nós temos que esforçar muito. As adversidades, ela vem, mas nós precisamos vencer elas. 2 Reis capítulo 4, versículo 3 diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Esforço. Ela precisou esforçar. O azeite foi multiplicado, não foi? Mas ela precisou esforçar. Olha o que diz a palavra em Salmo 31, versículo 24: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Esforçar, esta é a palavra. Quer vencer? Nós precisamos esforçar. E tem hora, meu irmão, que dá vontade de chutar o balde, não tá? Quando a adversidade vem, mas você precisa alinhar seus pensamentos com a palavra. Na verdade, buscar no Senhor, esforçar. Em nenhum lugar da Bíblia vai dizer que
é fácil. Jesus disse: olha, pega a sua cruz e siga-me. O que é que significa pegar a sua cruz e seguir Ele? Está dizendo: olha, vai ser difícil, mas tenha bom ânimo, eu estarei com você. No mundo vocês têm aflição, nós teremos, mas a realidade é que Ele estará sempre conosco. As adversidades nós não passamos sozinhos, Ele está sempre conosco. Aleluia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 e 7 diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Está falando de perseverança. Quer vencer a adversidade? Persevere na oração, persevere na verdade, faça amizade sincera, e isso faz toda a diferença. Em terceiro lugar, exerça sua fé sem duvidar de que o azeite vai transbordar. Vou repetir: exerça sua fé sem duvidar que o azeite vai transbordar. A mulher, ela teve fé. A mulher, ela foi atrás das vasilhas, ela foi nos seus vizinhos, e ela realmente obedeceu a voz do profeta. Ela não duvidou daquilo que Deus estava falando. Ela estava vivendo uma adversidade. O seu marido tinha morrido, os seus filhos poderiam ser levados como escravos, mas agora veio o profeta e diz: olha, pegue o azeite que você tem, pegue vasilhas e comece a derramar. Aquela mulher, o texto não diz que ela duvidou, o texto diz que ela começou a encher as vasilhas. Eu imagino ela vendo aquilo, né? A cena, enche uma vasilha, enche outra, e aquele negócio não parava de derramar. Eu tenho certeza que ela começava a chorar. O texto não diz, estou conjecturando. Ela começava a chorar, glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, está enchendo, e de repente parou. Por que parou? Porque acabou as. Serve outra lição para nós. Deus só vai encher-nos quando nós nos apresentarmos a Ele vazios de nós mesmos. Deus só pode nos encher quando nós nos apresentamos diante dEle vazios de nós mesmos. E às vezes nós queremos ser cheios, mas nós chegamos diante de Deus como pessoas sábias, pessoas que têm todo conhecimento. Não deixa uma brechinha, né? Você está cheio de si, e Deus disse: olha, para me encher, para me te abençoar, para me te tirar dessa adversidade, você precisa esvaziar-se. O texto diz que o azeite parou quando as vasilhas acabaram. Quer dizer, as vasilhas vazias, só tinha as vasilhas cheias. Deus tem bênção para aqueles que se humilham, para aqueles que acreditam que Ele é o soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Deus só encherá aqueles que se apresentam vazios diante dEle. Deus resolveu 2 graves problemas daquela mulher. Quais foram os 2 graves problemas que resolveu daquela mulher? Pagou as contas dela, e ainda deu provisão para ela para muito tempo. Pagou as dívidas dela e não permitiu que seus filhos fossem levados como escravos. 2 grandes problemas que ela tinha, porque ela teve fé, alinhou com a verdade, tinha amigos sinceros, tinha vizinhos sinceros. Ela foi fiel, confiou na palavra do profeta, ela não duvidou. Então, se nós queremos ser cheios das bênçãos de Deus, se nós queremos vencer as adversidades, nós precisamos colocar os nossos pensamentos na palavra, alinhar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, acreditar que Ele tem um plano maravilhoso para nós, acreditar que você não está aqui por acaso, você não está neste mundo por acaso, você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Deus te escolheu para que você faça diferença nessa terra. Você tem que acreditar nisso. Você não é qualquer pessoa, você é filho, filha de Deus. Então a adversidade, você não pode parar diante dela. Nós precisamos romper em fé, romper com fé. Quantos querem vencer a adversidade? Diga amém. Então vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vou convidar você para nós orarmos. Coloque a mão sobre o seu coração. Quero orar por você. Tudo aquilo que o inimigo tem feito, talvez as circunstâncias da sua vida, você está diante de uma adversidade, de um problema,
que você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre, como essa mulher precisava de um milagre. Eu quero dizer para você, Deus ainda continua fazendo milagres. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua multiplicando o azeite. Ele continua fazendo coisas extraordinárias. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que estava ali com o profeta, e é o mesmo Deus que está conosco aqui nesta noite. Amém? Vamos louvar o Senhor. Nesse canto você coloca no seu coração aquilo que você está precisando, a sua dificuldade, a sua adversidade. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aleluia. Então nós adoramos ao Senhor com esse canto. Vamos adorar junto. Você vai orar junto e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Que dele por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele por Ele, aleluia, para Ele são todas as coisas. A Ele a Ele a glória. Acredite nisso. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a
sua vida. Ela podia ter entregado seus filhos como escravos, mas ela tinha uma solução, ela tinha uma saída. E a saída dela era buscar a face do Senhor. Quando ela busca a face do Senhor, ela encontra a resposta. Então eu quero dizer para você nessa noite: não entregue. Não entregue para o inimigo aquilo que é seu. Não entregue para o inimigo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se está passando por adversidade, busque ajuda ao Senhor. Comece a clamar nessa noite e dizer: Pai, é do Senhor, o meu filho é do Senhor, a minha empresa é do Senhor, a minha família é do Senhor, tudo meu reino pertence a Ti. E eu não vou entregar para o inimigo, eu não vou entregar as adversidades, porque eu sei que o meu Redentor veio. Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas. Eu creio que Ele pode multiplicar ainda o azeite. Eu creio que Ele pode multiplicar a farinha. Eu creio que Ele pode multiplicar também a sua conta bancária. Eu creio que Ele pode multiplicar o arroz da sua panela. Eu creio que Ele pode multiplicar a alegria do seu coração. Ele pode multiplicar também a sua fé. Você tem que crer. Nós temos que crer nisso. O nosso Deus não mudou, aleluia. Ele continua mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eternamente Tu és a Ele agora. Repreendemos toda a adversidade, que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade, que haja um novo cântico nos lábios dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus.